Então essa é a aula que vocês vão fazer agora, uma aula sensacional, a gente terminou agora o caso dela, um paciente que veio de longe, uma menina de 14 anos, e aí a gente entra naquela conversa de sempre, né? Devemos ou não tratar pacientes jovens? Isso aqui era o objetivo da vida dela e da mãe. Há anos eles estão lutando com essa história, genesia de lateral, ortodontia de 3 anos, e a gente foi acompanhando junto com o ortodontista na cidade dela, e a gente montou, fez todos os passos a passos, nos mínimos detalhes, cada dente. Vocês vão ver a importância de aprender a fazer o ensaio restaurador para poder executar um caso desse, nos mínimos detalhes, organizando não só a estética, mas a função oclusal também. A gente está aqui com a Malu, vamos fazer uma cirurgia de arcada superior total. Ela tem os dentes bem curtinhos, então a gente vai conseguir reanatomizar melhor, deixar bem mais proporcional. Ela não tem os laterais e estamos em contato com o ortodontista dela. Viajou por 4 horas para a gente fazer esse procedimento. Está aqui com a Malu, veio diretamente de Passos. Olha que interessante, apesar dos centrais já estarem num tamanho bom, a gente precisa melhorar a anatomia aqui dos caninos e premolares. Uma distribuição melhor. Nós vamos começar um estudo aqui, um caso super difícil de agenesia de lateral, foi feita uma ortodontia aí durante os últimos 2 anos e meio, mais ou menos, não é isso? Para poder posicionar os caninos no lugar do lateral. Ela quer muito essa estética para os 15 anos dela, mas a gente planejou um trabalho que envolveu uma cirurgia estética inicial, senão a gente não consegue redimensionar, como vocês estão vendo ali, principalmente na região dos premolares e molares. Olha a quantidade de gengiva, até para a gente conseguir uma anatomia relativamente equilibrada dentro da dificuldade do caso. A cirurgia foi importante, ela está voltando aqui um mês depois da cirurgia. Hoje nós vamos fazer apenas um ensaio restaurador aqui para a gente estudar as possibilidades aqui. Sorri para mim o máximo que você conseguir fazer. Ela não tem muita exposição de gengiva, né? Mas a cirurgia foi estratégica para a gente poder reanatomizar aqui. Abre um pouquinho, ela está com ortodontia inferior, ainda ela vai tirar antes do aniversário, mas vamos fazer um ensaio aqui. Sorri para mim forte. A gente tem a linha de exposição dela. Já com o abridor, para a gente fazer o ensaio. Fecha um pouquinho a boca para mim, assim. Um mês após a cirurgia. O nosso ensaio restaurador aqui tem que ser com o mínimo de material possível, né? Eu não vou encher de resina aqui, a gente tem que aumentar essas proporções, já pensando também no trespasse incisal, na proporção largura versus comprimento. Né? A gente vai criando essa proporção dentro da nossa percepção estética de muitos anos, fazendo isso praticamente todos os dias, sem enceramento. Isso aqui pode ser até a base para um futuro enceramento aqui para fazer o trabalho. Mas aqui a gente vai fazer um ensaio real, né? Que a gente pode até aqui também mostrar uma cor mais apropriada aqui para o caso. No nosso trabalho a gente faz aqui o ensaio um dente de cada vez. BL2 da forma, por quê? Mas é fácil de manipular e a gente pode ver se através de uma camada apenas na vestibular aqui, se a gente consegue ganhar um pouquinho nessa cor e na forma dentro de toda a dificuldade aqui do trabalho. Eu estou vendo que o meu limite máximo para transformar o canino lateral seria esse aqui. Então eu vou ter que aumentar na largura desse central aqui. Então eu faço primeiro o lateral, faço análise das medições com taquímetro digital para ver quanto que eu posso alargar o central. Exatamente 8,79. Aqui vai ser difícil de medir aqui o comprimento.
Nós vamos pôr a largura aqui primeiro. Mais um pouquinho aqui, né? Na hora de fazer o trabalho, a gente cria uma ilusão de ótica jogando um ponto de contato lá para a palatina, para o dente não parecer que é tão largo assim. Então a gente pode fechar o espaço dentro de uma proporção simétrica dentro da dificuldade do caso. Então a gente fez esse, voltou para esse, vamos voltar para esse aqui de novo. É um trabalho realmente, né, difícil, e que a gente tem que tentar ser o mais conservador possível, que é difícil um caso igual esse, né, pela quantidade de resina que a gente vai ter que usar aqui. Mas, né, nesse caso, a experiência de muitos anos, já fizemos vários casos assim, desde o começo da nossa profissão, e muitos desses pacientes a gente acompanha até hoje, né? Hoje eles estão com 30, 40 anos, o trabalho tem que ser retocado com o tempo, à medida que, né, vai desenvolvendo toda a parte esquelética. Então, o acompanhamento é fundamental nesse tipo de trabalho. A gente faz um acabamento básico aqui, né, só para tirar a irregularidade. A gente tem uma noção melhor aqui do hemiarco. Aqui a forma, a gente usa as espirais da TIFF, né, só para dar um polimentozinho aqui bem básico. Pode pôr um feltro aí também. Agora nós vamos avaliar a linha de sorriso. Deixa eu medir aqui. Nós estamos com 11 milímetros por quase 9. É um padrão, né, de um central feminino mais robusto um pouquinho. Para a mãe, né? Sorri para mim forte. O que você está achando? Olha só. Sim, aumentou os dois, né? Aumentei só aqui os 5 dentes do lado de cá. Aqui não fiz nada. Só para poder fazer a comparação, olha só, tamanho do central. Então, se eu não criar essa proporção, vai ficar um dente muito largo, outro muito estreito. Por isso é que é difícil. E a gente faz, então que a gente faz uma análise, né, dentro da dificuldade e das possibilidades. Pode tirar a mão agora, vamos ver aqui. Isso aí, vai. Sorte. Isso. É incrível, né? Como é que o ensaio restaurador dá essa noção. Gostou? Muito. É. E a mãe gostou? Sim. Né? Então, assim, é difícil. Ela está muito nova para fazer um trabalho estético, tá? Mas a gente tem que entender, né? A necessidade estética num momento desse tão importante da vida dela. Eu sempre falo aos pacientes que nada que você faz nessa idade é definitivo. Então, isso vai exigir uma demanda de manutenções, pelo menos uma vez por ano. E quando ela desenvolver mais arcada, pode ser que daqui a alguns anos tenha que retocar. Mas, enquanto isso, ela vai passar a adolescência dela sorrindo. Não é isso que você quer? A fase tão importante da vida, né? Olha aqui. Pode tirar o espelho um pouquinho, só para a gente filmar aqui. Esse aqui vai servir de base para a gente fazer o nosso trabalho. É um planejamento verdadeiro, né? No computador. Né? Posso tirar uma foto? Você vai receber tudo. Uma noção, né? Da simetria desse caso tão difícil de agenesia. A gente tem uma ideia de frente, né? Do ensaio restaurador, 5 elementos do lado esquerdo. Tá vendo? Então isso aqui a gente guarda para ser referência. Você vê como que é fininho, parece que é muita resina, né? Mas olha como que é fininho. Tá vendo? E o dia tão esperado pela Malu, né, Malu? Sim. Que é o sorriso, que ela vem trabalhando com ortodontia, pela genesia dos laterais. A doutora Larissa fez uma cirurgia estética, que foi estratégica para a gente resolver esse caso, né? Abre um pouquinho, isso. Vamos filmar aqui de pertinho, fecha. Remover o aparelho, já começou o clareamento na arcada inferior. Vamos fazer o trabalho e ela vai fazer uma contenção logo em seguida. Pode sorrir bem. Isso.
Tá ótima essa imagem. Aqui a gente está analisando as características intrínsecas. Olha como é que está suave aqui as incisais. Uma cor natural. Bleach 3, já está clareando a arcada inferior. Vai continuar clareando. Vocês usam uma seringa só? Uhum. Ok. Volta para o centro. Estamos analisando a desoclusão dela. Vem para o lado direito. Ó. Vai devagarzinho, tá? Não precisa ir com pressa, não. Volta para o centro. Vem devagarzinho para o lado direito. Aí, foi para o lado esquerdo. Tá vendo? Está desocluindo aqui no central. Volta. Volta. Agora vem para o outro lado aqui, na minha direção. Ó. Mesma coisa. Então, eu vou fazer com que ela tenha aqui no lateral. Nós vamos transformar no canino, que a gente vai transformar em lateral e talvez fazer a desoclusão em grupo, né? Espelho grande. Aqui, ó, nós vamos aproveitar e estabilizar mais. Foi quanto tempo de ortodontia? 2 anos. 2 anos. Então, aqui desse lado, né? Você vê que a oclusão está mais estabilizada. Nesse aqui a gente tem um espaço, ó. Então nós vamos organizar, tem espaço para fazer a rampa palatina a partir do contato cêntrico. Vocês estão vendo aqui. Então é isso. Vamos aumentar bem essas bordas incisais. Com fundo preto. Então aqui a gente tem 7,21 de largura por 9,23. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que aumentar bastante aqui o comprimento, chegando mais ou menos a 11, para compensar o aumento da largura aqui. Nós vamos ter que chegar aqui, basicamente, ó, em torno de 9, entre 8 e 9 milímetros, mais ou menos. Que me dá uma noção bem melhor aqui das características, né? Poucas marcações, mamelos poucos marcados, uma incisal mais difusa, um pouquinho de halo opaco. É importante do sorriso, a gente põe um paninho aqui para dar menos contraste aqui na pele, analisando os espaços, pode ficar, vou fazer assim, muito grandes, né? Ok. Faz exatamente 2 meses que ela fez a cirurgia estética, né, que foi fundamental para a gente poder iniciar o caso aqui. Abre. Então aqui, ó, a gente vai marcar nosso contato cêntrico, né, que está bem aqui nessa região. Então eu tenho minha rampa toda em segurança para subir esse incisal aqui. E ácido, que não tem preparo nenhum, fizemos uma ligeira asperização a partir da marcação do carbono lá. Vamos ver. Então é isso. Apenas o ataque ácido. Sugador a vácuo. Faz dando steak separado, assim que ser separado, tá? Para tirar o remanescente do ácido. Já está com o durex no outro central. Nós vamos aplicar o adesivo aqui. O ponto de contato vai, né? O ponto de contato da oclusão aqui vai me orientar na reconstrução dessa palatina. Então vocês estão vendo o dente íntegro apenas com ataque ácido. E o durex aqui, né, só interrompendo aqui, ele tem que ficar bem agarradinho aqui e entrar aqui dentro do sulco gengival entre a papila, para você ter um contorno proximal perfeito. Fala o jato de ar, a gente fala o jato de ar em direção, pode limpar, em direção sempre a cervical, tática que está removendo o excesso, isso tudo garante um gengiva melhor. E o remanescente desse adesivo, né, vai entrar aqui no sulco gengival, vai ser polimerizado e vai ajudar também a bloquear um pouquinho qualquer contaminação aqui. Primer e adesivo na mesma composição, a gente tem que sim evaporar todo o solvente, que é o primer, passando 2, 3 camadas, a película vai ser bem fininha, e temos que jogar o ar aqui, ó, praticamente durante 15 a 20 segundos para evaporar todo o solvente. Camada palatina, com a resina trans, uma resina de altíssima resistência e que dá um efeito legal aqui na região incisal. A gente vai projetando ela aqui também para distal.
vai ser de acordo com, né, o ensaio restaurador que a gente fez ali na consulta após a cirurgia. Prudente, né? Aumentando a borda incisal. Dosou essa camada ainda, estamos acertando aqui a borda incisal. A gente está vendo que o aumento vai ser considerável. E aqui na proximal nós estamos terminando também, adaptando a resina aqui, sem cobrir o fio. 2,60. Então ela tem que ser espessa mesmo para ter resistência aqui, ó. Mas a gente coloca as outras resinas. 2,58, média. Aqui com mais valor e média opacidade, para mascarar essa transição aqui, uma película bem fina. Estendendo ela basicamente até a borda incisal. Tanto na distal quanto na mesial, para me deixar extremamente translúcido esse aumento aqui das proximais. A nossa borda, a WD da forma. Tem um efeito, poderia colocar o efeito blue, eu estou usando uma T, porque ela tem essa característica mais suave do dente natural. Mais um pouquinho, os excessos aqui da borda, vamos polimerizar e fazer as medições. Então olha só, realmente eu tenho que aumentar bastante aqui, ó. Nós estamos aqui com 9,22 de largura. Puxa para mim. Mais, isso. Aproximadamente 11,5 de comprimento. ABL2, colocar aqui no meio. Vai ser uma camada única, né? Nessa região não tem resina nenhuma, então do terço médio para baixo não tem nenhuma resina. Então nós vamos terminar aqui em linha zero, modulando a cor suavemente. Ela não clareou a arcada superior. E proximal, vamos manipulando a resina em direção à incisal. Para a espátula 3, nós vamos adaptando aqui na região cervical. Eu estou na primeira espátula ainda, ó. Adaptando a região proximal e subindo aqui nesse momento, eu pego meu pincel, né, hotspot, vou homogeneizando essa camada antes de utilizar as espátulas 1 e 2 para o fechamento cervical e as proximais aqui. A BL2, uma resina de longevidade estética, né, modulação da cor. Então nós vamos adaptando aqui na região cervical até o limite do fio e principalmente fazendo aqui um ponto de contato bem seguro, bem extenso, já definindo também a área de sombra que vai me tirar esse aspecto tão largo do incisivo central. Estou acabando de homogeneizar essa escultura, principalmente nas regiões proximais aqui, sempre lembrando que o segredo da estética é a espessura da camada e a homogeneidade dessa camada, que é perfeita. Eu entro aqui na região da adaptação do soco, determino me aproximar aqui com toda a perfeição, principalmente nesse lado aqui que tem durex. Então aqui nós vamos fazer uma polimerização final com duas Valuex, né, que é o melhor foco do mercado, que pega a superfície toda, 4 polimerizações de 10 segundos dos dois lados, com todo cuidado, inteiro, né, sem cobrir a resina, né, bem fina, da Comet, sempre com irrigação, para fazer primeiro esse acerto cervical aqui. Nós vamos fazer nossa anatomia secundária aqui, nossa anatomia primária, tirando os excessos de uma forma homogênea, desde a região cervical, fazendo aqui as angulações
Vamos começar a fazer a nossa anatomia aqui. Pode pôr água. Tirando qualquer excesso aqui da região proximal. Sempre lembrando que nessa região foi uma camada finíssima de resina. Vamos já esculpindo também aqui a nossa área proximal, né? Seria a área de sombra. Dentro da anatomia, né? Com as marcações aqui que vão me orientar bastante, para não parecer que esse dente é tão largo. Então nós vamos aqui aumentar essa curvatura na área de sombra, tirar um pouquinho, apesar de ser uma camada só, nós vamos tirar um pouquinho desse volume. Aqui a nossa linha média, né, imaginária, que ela é um divisor aqui para a gente poder fazer. E vamos fazer esses socos aqui, ó, bem suaves. O mais importante é exatamente a definição dos 3 planos, né, vestibulares aqui, para a gente fazer as curvaturas corretas, né, com água. A broca nessa posição aqui, tirando o excesso. No segundo plano a gente põe a broca praticamente reta. E o plano incisal, ela ligeiramente inclinada na posição oposta do cervical. Amarelo, né? Do kit de brocas. E depois nós vamos entrar com as novas multilaminadas, que mudou completamente, né, a forma da gente atuar com essas brocas. Então, acabando de acertar o posicionamento dessa borda, as angulações mais suaves, com as BH Flex, né, que são de um tamanho menor, para no CIOSP. Excelência com acabamento resina, que são as multilaminadas Drawfishes, né, com uma espiral completamente diferente, 12 e 30 lâminas. Aqui a gente montou 3 formatos diferentes em 2 tamanhos. Então ela vai acompanhando aqui todo o acabamento com muita precisão. E essa 12 lâminas ela desgasta um pouquinho, então você vai usando ela de maneira suave, definindo toda a estrutura final aqui. Tamanho médio, põe água para mim. Nós vamos dar esse acabamento aqui na região interpapilar aqui, né? E redefinir e esculpir com muita precisão essa área de sombra. Tanto de um lado, ó, como do outro, ela penetra aqui entre a gengiva e o dente, não deixando nenhum excesso. Logo em seguida a gente vem com a 30 lâminas, vai um polimento incrível. Isso vai fazer com que o meu polimento seja simplificado com um número menor de borrachas, né? Para conseguir o resultado perfeito aqui. Agora 30 lâminas, um tamanho maior, que vai me dar um pré-polimento em toda essa face vestibular aqui. Bem interessante, tá? Todo mundo querendo fazer alguma coisa que se aproxime da Epitex. Aqui estou usando a grossa. Estou achando ela muito boa, ela é resistente. Vamos aqui até... Tem que entrar aqui na papila. Qual que é a extra fina? 4 cores. E a branca é a extra fina. Diamante de óculos de alumínio extra fino para dar o polimento nessa região aqui, ó. A Epitex é indiscutivelmente a melhor de todas, mas essa aqui me surpreendeu. Vamos continuar testando. Quando a gente dá esse pré-polimento com as Drawfishes, né, a primeira borracha, novas borrachas da Comet, você não precisa pôr pressão nenhuma, é só irrigar um pouquinho, deixar deslizar aqui sobre a superfície, para a gente alcançar um ótimo polimento. Ela é muito boa nas interproximais e nessa região aqui, cervical.
Fazer os ajustes necessários aqui na camada palatina, dando a inclinação adequada dessa rampa, né, para o movimento de desoclusão de incisivo seja bem suave. Também com a sequência espiral do kit da Jota. A sequência das espirais, da mais próxima à mais fina, do kit, né, Arbex da DH Pro. Última espiral. A borracha aqui deslizando toda a superfície vestibular, todos os sentidos. Hoje liso, só nessa área aqui do sulco, para dar mais jovialidade aqui nesse jaguar para mim. E aí depois com a rosa, já para dar o polimento. Então nós temos a largura, fugindo um pouco, né, do padrão, porque a gente tem que compensar. Fecha um pouquinho. E o comprimento também, ó. 11,45. Esse trabalho, né, de uma complexidade muito grande. Reto para frente, ó, ela faz a rampa suave, né? E importante aqui nessa desoclusão do guia incisivo. A gente tem, olha só, 9,34, e olha esse espaço aqui, ó. Nós temos aqui mais ou menos 7,90, né? A gente vai conseguir criar essa proporção nesse caso tão complexo. E nós vamos tentar jogar desoclusão, lateralidade totalmente nesse canino aqui. Aqui a partir eu fiz os slices distal aqui, né, para poder visualizar esse dente. Então eu mostro aqui a partir do ponto de contato em toda a superfície vestibular. Deixa eu só segurar aqui, pode continuar filmando, só para facilitar a visualização. Na palatina, a partir do ponto de contato. Então agora aqui, ó, acrescentando na mesial. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar excesso aqui na gengiva e minimizar o máximo possível esse espaço aqui, né, entre os dois dentes. A gente vai minimizar acrescentando no vestibular. Porção distal aqui, que agora com bem esmalte, para não ficar tão translúcido assim nessa região, né, vai ter uma espessura. Agora vai ter uma espessura razoável de resina, de resistência aqui. Vamos colocar uma porção aqui, né, da BLL, para mascarar essa transição aqui, dar um tom bem natural aqui no resultado final, né, para mesial. Então eu estou acrescentando um pouquinho mais da BLL aqui, para compensar essa curvatura, né. Acertando essa borda incisal. Aqui, para criar um efeito bem discreto aqui, importante para a naturalidade aqui desse caso, né? De uma complexidade muito grande. Com a T, espalhar e condensar isso bem aqui com o pincel hotspot, jogando sempre o excesso para incisal. Luva limpa, essa é a porção que a gente... Por isso que a espessura é tudo, né? Dominar a espessura, você domina tudo em resina composta. Com a imagem projetada na tela, primeiro com a imagem com fundo preto, antes, depois da cirurgia. E agora nessa fase de confecção aqui, né, já finalizando aqui o segundo elemento, a gente gosta de ver a proporção do rosto, exatamente para ver se está tudo dentro, né,
daquele planejamento nosso inicial. Pode filmar aqui agora. Isso. Também super homogêneo, com os 2 pincéis. Homogeneidade da camada final, desde a região cervical, que tem uma espessura mínima, até aqui a vestibular, né? Até a borda incisal, jogando o excesso. A gente vai vendo, né, junto com aquela imagem lá na tela, como é que a gente está criando essa proporção. Fase de acabamento, ó, tirando qualquer excesso aqui dessa margem cervical. Novas brocas, dual fishing. Pode jogar água. Já dando aqui meu pré-polimento para 30 lâminas. Então esse é o kit da J. As borrachas são muito boas, alguns formatos específicos, né? Como a gente está fazendo aqui nesse caso. Pequenos detalhes na incisal, né? O paciente vai fazer 15 anos agora. Isso é sempre bacana de fazer. Ó, jaguar para mim tem que ser bem sequinho. Jogar a desoclusão para cá, agora nós vamos transformar esse premolar em canino, né? A gente tem um espaço aqui no oclusal bom para fazer uma barreira, né? Bem resistente. É isso aí. A gente fez um slice suave aqui, né? Para poder alargar esse dente aqui das proporções. Então nós vamos acrescentar bastante resina de resistência aqui nessa face oclusal. Proximal, e fazer todo o trabalho estético aqui no vestibular, aumentando essas proporções. Aqui, né? Atrás nós vamos subir nessa cúspide aqui. Vamos acertar aqui. Como se fosse uma cúspide bastante resistente aqui. Vamos fechar aqui o ponto de contato que a gente criou aqui para aumentar a proporção desse dente. Ainda essa camada aqui, bastante resina. Eu quero que a desoclusão comece aqui, né, e termine em grupo com os premolares. Para isso eu preciso de uma camada extremamente resistente aqui. Bom, então a gente aqui já tem uma cúspide bastante, né, resistente. Vamos para a nossa estratificação. Dentina. Vou ver se esse dente está bem mais palatinizado, né? Vamos abrir esse corredor aqui. E aqui também essa camada mais grossa ajuda a mascarar a translucidez da resina trans aqui da borda incisal. De esmalte aqui, em proximal, porque aqui vai me dar o ponto de contato e vai diminuir um pouco a translucidez aqui da resina trans. Condensando bem aqui. Pode polimerizar. Aplicar aqui nossa última camada. Tentando melhorar essa proporção aqui. Então aqui, sem o abridor, nós vamos esculpindo, né? Tentar dar o máximo de harmonia possível. Fecha. Vamos testando a oclusão, desliza para a esquerda. Começa lá no canino e termina aqui no pré. Abre. Né, refinar aqui a resina, preparar o acabamento. Eu estou fazendo a inclinação aqui do terço incisal na angulação correta para ficar o menos projetado possível aqui, em comparação com o canino, né, que foi transformado em lateral. Tá? Tá? Aqui, ó.
Acabamos agora aqui, transformamos, e assim, mais impressionante, do jeito que a gente faz há muitos anos, a gente deixa essa rampa aqui bem resistente, é muito difícil ela fraturar, principalmente porque o início da desoclusão vai continuar sendo aqui no canino. Fecha. Desliza para a esquerda devagarzinho, ó, começa no canino, no finalzinho toca, depois vem para o canino de novo. Ótimo. Nós temos essa medição aqui. E nós temos esse espaço. O espaço aqui era muito maior. Então aqui a gente não vai precisar compensar aqui na distal do canino, não. Ótimo. Pulso, né? Paulatino e proximal. Pode polimerizar. A gente vai ter uma espessura bem legal dessa porta incisal, tá bom? Praticamente 2 milímetros e pouco de resina de resistência. Acrescenta mais. O Impress Direct B1, para não ficar muito translúcido aqui a proximal. Mesma estratégia do outro dente, né? Aqui eu já defino a minha largura, tirando os excessos aqui. Acabou-se. Mesma resina. Tá vendo? Nós estamos com o campo totalmente aqui, né? Seguro para trabalhar. Tô fazendo a minha estratificação. Igualzinho do outro lado, né? Do 21. Esse, opa, né? A resina WD. Sempre deixando uma sobra aqui para incisal, para a gente tirar depois. Retificação, tentando seguir o mesmo volume, né, que a gente usou de resina aqui, só de forma aditiva, não teve preparo. Então, sempre, né, muito delicado esses trabalhos. Então, vamos preencher aqui bastante. As lixas de óxido de alumínio da DH Pro, que eu recebi lá no congresso, a gente está testando, estou gostando bastante. A gente tem que ter algum, né, substituto para a Epitex, por uma série de motivos. A Epitex é a melhor de todas, mas essa aqui está bem interessante, ela não arrebenta, mesmo a mais fininha dela. Aí a gente vai testando os materiais, né, e vai vendo que realmente funciona na prática clínica. Água, que a gente trocou o abridor, né, esse abridor aqui me dá uma visão melhor aqui nesse sentido. Serve para ver exatamente onde que a buraca está indo. Ela já vai aqui, mesmo 12 anos, já vai dando um pré-polimento aqui na resina. Olha só como é que ela entra aqui nas ameias. Cervical, pode pôr água. E com a água ela desliza melhor. Ó. Detalhes. Subdesenvolvimento, excelente. Dá 30 lâminas, praticamente já dá um polimento nessa resina. Ela é muito interessante aqui para essa área aqui de sombra. Não poli ainda, né? Já poli esse aqui já. Então a gente faz, tira o abridor, analisa tudo. Antes de dar o polimento eu vou transformar, né, esse canino aqui em lateral. Mas você vê que já vai tomando forma, né? Aqui a Yara adiantou molar. Amanhã nós vamos fazer aqui o pré-molar e toda essa área posterior aqui. E, né, transformar num caninho lateral, tá vendo? Olha só quanta resina a gente coloca aqui, né? E essa resina, ela tem que ter espessura, senão ela vai fraturar. Então tem que ser uma resina de resistência, uma espessura bem grossa, né, dentro do possível. Ainda a gente tem muito espaço aqui para estratificar, ó, mas que vai me dar segurança para ela fazer desoclusão nesse dente. Distal, uma resina um pouco menos translúcida, que é a B1 esmalte da própria Impress, que tem uma excelente resistência também, né? Então já estou colocando aqui na distal e vamos aplicar também aqui na mesial. A mesma resina. Vamos afinando aqui. Ok.
chama arcabouço de segurança, né? Que vai definir toda a minha anatomia para agora a gente estratificar vestibular. E o retrator tá totalmente protegido, né? E aqui a gente não levou resina até a cervical. A gente só preencheu aquela curvatura do canino. Então a gente não vai ter excesso cervical aqui em nenhum dos dentes, né? A angulação média da resina que sai da região cervical ou do próprio esmalte é em torno mais ou menos de 15 a 20 graus. Então, se você fizer uma camada bem fininha, delgada, você consegue, né, com a resina certa, mascarar o substrato, né, sem fazer o clareamento e deixar a cervical perfeita aqui, sem nenhum excesso. Aqui a gente está fazendo um pequeno detalhe aqui, né, um paciente bem jovem, então esses detalhes ficam bem bacana e bem natural, pacientes com essa idade. Tudo mostrado, explicado nos mínimos detalhes, né? Como que a gente faz esses casos tão complexos de uma forma tão bacana, tão funcional e estético da forma mais natural possível. Não para lateral, um canino, né? Porque aqui é um canino transformado em lateral. Da BL2, a BL2 vai mascarar aqui, ó, de uma maneira, uma espessura finíssima aqui na cervical, a cor do substrato, e vai combinar com a estratificação que a gente fez aqui, a partir do, né, terço médio para incisal, bem bacana. Olha a escultura aqui, ó. Em poucos segundos aqui a gente já dá um formato inicial, sempre esculpindo aqui em direção à cervical, depois incisal. A gente esculpe, olha só, sem água, só para mostrar, seca aqui para mim. A gente esculpe, eu gosto de usar ela com água, mas só para vocês verem, a gente esculpe o sulco de reflexão de luz, a área interproximal, aqui nós vamos dar o polimento junto dos dois dentes. A gente entra aqui no meio, faz, né, uma escultura bacana aqui da área de sombra. A gente também faz toda a terminação cervical aqui sem deixar excesso. Pode pôr água agora. Com a água é mais fácil ainda. Montado aqui pelas brocas Drallfish, né? Agora o polimento fica bem mais fácil. Chega para mim. Olha que bacana essa borracha, como que ela dobra aqui, ó, na região cervical, na região interproximal. Para mostrar, ó, como é que apenas 2 borrachas a gente já consegue o brilho, né? Polimento. Lógico que eu vou fazer toda a sequência, mas isso é facilitado muito pela nossa técnica de acabamento com todos os 2 kits da Jota, né? O primeiro com as brocas diamantadas e o segundo com as brocas multilaminadas. O polimento, as interproximais, sem pressão, só deixa ela deslizar, né, sobre a resina. Essa aqui ainda sem pasta, né? A pasta a gente vai passar amanhã na revisão geral e no último polimento. Seu sorriso já está tomando cara aqui, ó. Abre só um pouquinho a boca. Isso. A chuva está bem vermelha. Vamos fazer o protocolo do laser. Vamos anestesiar agora aqui o premolar. Mas aqui a gente já vai ter uma noção. O canino aqui transformado no lateral está na mesma proporção desse aqui, né? Embora a ilusão de ótica parece que está maior, porque foi feito aqui, mas é basicamente o mesmo tamanho. Centrais também, ó. Então é assim que a gente vai direcionando. A gengiva está bem baixadinha aqui pelo acabamento.
Estou fazendo um traqueastro premolar. E olha as rampas palatinas, né? Como é que começam lá embaixo, onde é o toque oclusal dela. Ela vem suave, né? Para ela fazer um movimento de protrusiva, de lateralidade. Bem sólida, né? Com resina de resistência. Eu quero aqui que eu tenha uma boa espessura e um ângulo de desoclusão adequado para o premolar. Para a gente, né, vir com as outras camadas mais, para fazer a parte vestibular aqui mais estética, mas eu tenho que construir essa base aqui primeiro, utilizando a resina trans e abrir um esmalte aqui nas proximais. Vai até a cervical, né, porque o dente tem uma inclinação para dentro, então nós vamos projetar mais aqui do terço cervical para cima, sem cobrir aqui essa área. Essa área vai ser coberta só pela última camada vestibular. Aqui nas camadas estou pondo um pouquinho mais de dentina aqui, né? O volume está muito palatinizado. De todos, o mais difícil de fazer é esse premolar. Não é nem o central e nem o canino. E a resina de efeito, olha como a gente vai criando uma base, né? Não só estrutural, de tamanho, borda incisal, mas também de cor, né? Para a cor não ficar diferente aqui, a gente está usando a resina de efeito. Então foram várias camadas pequenas e deixando essa área aqui, ó, descoberta, para vir com a resina final BL2. Não precisava de tudo isso não, mas eu prefiro essa última camada sobrada que ia faltar. A gente vai adaptando aqui, ó, a rente ao fio, sem cobrir o fio. E vamos esculpindo o formato aqui com a espátula 3, né? Já dando um formato primário aqui pra gente. Né, pessoal, olha aqui, veja bem, nós dobramos o tamanho do premolar, né? A primeira coisa que vem na cabeça do dentista é não vai, né, aguentar, não vai fraturar. Mas é isso que a gente ensina há muitos anos, né? Como a gente trabalha com as resinas nesses casos, baseado fundamentalmente na parte funcional da desoclusão e como a gente trabalha as espessuras com as resinas de resistência para que isso não ocorra. Vai tomando forma, né, de um canino, mas o mais importante não é a estética, essa função está equilibrada com uma rampa suave, né, na desoclusão, em grupo com o canino, deixando uma rampa bem suave aqui para desoclusão. Baixa, ela desliza, né, sem picotar água. Pode continuar a filmar. Fecha. Não, né? Fecha, agora bate, fecha, desliza para a direita. Ó, começa lá no canino e termina aqui no premolar. É isso. Finalizou agora o caso da Malu. Toda vez eu falo isso, mas é verdade, né? Que é o caso mais difícil da minha vida. Mas esse foi um dos grandes desafios, né? Uma garota de 14 anos que não estava sorrindo há muito tempo, não é isso? Sim. Então o sonho dela era esse trabalho, a mãe fez todo o sacrifício para vir para Belo Horizonte, para fazer o trabalho. Só festa de 15 anos e agora, né? Então a gente foi, né? Ela fez ortodontia longa por causa da genesia dos laterais e os dentes muito separados, né? Mesmo depois da ortodontia. Então a estratégia do ensaio restaurador, eu vou fazer a medição para vocês verem, ela foi fundamental para eu definir meu planejamento. Então é isso. E principalmente como eu consegui organizar essa oclusão anterior, né? E a desoclusão vai ser fundamental para a longevidade do trabalho. Interessante, eu mostrei a sequência do ensaio, eu vou mostrar novamente, ó. Olha só a largura que a gente conseguiu aqui, 9,48, acima do padrão do dente feminino, mas dentro da desproporção foi fundamental para a gente, né, executar o trabalho aqui, ó, exatamente 9,34. Foi essa largura que a gente definiu o trabalho definitivo. E o comprimento, né, também um pouquinho fora do padrão feminino, mas ficou super legal. Aqui a gente, peraí, tá um pouquinho maior aqui. Põe a luz aqui para enxergar, só para ver. Olha só, 11,40. Só dessa forma
baseado no ensaio que a gente destaca agora, que a gente conseguiu, né? Sorri para mim, ela está anestesiada ainda, ela já está com um sorriso maravilhoso, eu ainda vou dar o polimento, né? A Bruna ainda vai aplicar o laser, olha para cá pra gente, aí, capricha, ela está anestesiada desse lado, como é que a gente já conseguiu redimensionar, né? Vamos aproximar no máximo, né? A gente está analisando aqui todos os detalhes, né? E aqui a gengiva ainda bem vermelha por causa do acabamento de polimento, mas olha só como que a gente abre a boca um pouquinho, olha como é que a gente conseguiu redimensionar, né? Todos esses dentes junto com a doutora Yara aqui, ela fez os posteriores, e é isso, trabalho sempre em equipe, fecha, abre um pouquinho, ok, fazendo, a gente vai filmando, vai fotografando, ali eu pedi para a Ítala fotografar e pôr ali na tela, para vocês terem a noção, né, da discrepância. Foi feito os 2 caninos lá e o último molar do outro lado. O pré-molar não. Então vocês estão vendo a discrepância dos caninos para o pré-molar, e nessa foto eu consigo ver que o canino do lado direito, que é na verdade o lateral, o 12, está um pouquinho mais largo. Então eu venho agora com as lixas, acerto, diminuo um pouquinho aquele canino do lado direito para finalizar o trabalho. É assim que a gente faz. Mas olha só a característica natural que a gente fez lá, compatível com uma jovem, né, uma jovem moça de 14 anos. Após o acabamento, polimento, agora nós vamos passar as pastas. Aqui a gente está vendo toda a harmonia que a gente conseguiu criar, né? Ela vai continuar clareando. Só tem uma semana que você está fazendo clareamento inferior, né? Uhum. Você tirou a ortodontia. Então aqui a gente vai primeiro ver a oclusão. Dá o zoom aqui. Você vai deslizar para o lado esquerdo, pode ser para esse lado direito aí, ó. Tá vendo? Ela começa aqui no canino, não precisa cruzar não, tá? Volta normal, vem de novo para o lado direito, vem de novo pro mesmo lado que você fez agora. Então ela começa aqui no canino, termina em grupo aqui no premolar, fecha. Do outro lado, ó, a mesma coisa, começa aqui no canino e faz em grupo com a lateral. Aí, abre. Então quando a gente põe aqui, ó, abre. Tá vendo? Começa ali no lateral, toca no premolar e faz a desoclusão em grupo. Desse lado aqui, fecha, aperta com força, vem deslizando, abre, ok, fecha. Vem deslizando devagarzinho, abre. Aqui eu tô vendo que tem um contato prematuro aqui, ó. Nós vamos ajustar aqui um pouquinho essa rampa na oclusal. Então, a Draw Fisher nós vamos ajustar um pouquinho aqui, está tocando forte. Suavizar um pouquinho essa rampa também. Infinity Gloss. Vamos aqui fazer, né? Vamos fazer uma pintura de todas as regiões para espalhar essa pasta. Somente a espiral final. Vai dando takes curtos, tá? E parando. Olha só como é que o brilho vem de uma maneira espetacular. E aqui mostra pra gente, né? Os detalhes aqui da anatomia incisal. Pode vir. E olha que a gente acabou agora, né? A gengiva ainda está bem vermelha. Então na hora que diminuir esse contraste da gengiva com o dente, vai ficar bem mais bonito, né? Dá esse brilho fantástico, praticamente com o dente seco. A gente faz esse mesmo polimento na palatina também. Rosa. Agora nós estamos usando da DH Pro também, estamos testando, estamos gostando. DH Pro também são 4 tonalidades, são 4 granulações, né, tipo Epitex. Então a gente está experimentando, né, vamos testando. Ótimo que ser compatível, né, para utilizar igual o Epitex. Agora, vamos aplicar um laser. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão fundamental por esses casos, né, pelo aspecto funcional que leva.
né? Tirar umas fotos bonitas. Pode aproximar. Sorrir. Ótimo. Agora está sem anestesia. A gente já consegue ver aqui, ó, toda a convexidade do sorriso, né? E a proporção dentro da dificuldade do caso. Nós vamos dar um zoom agora. Olhos incisais. Canino transformado em lateral. Premolar em canino. Abre a boca só um pouquinho para mim. Vamos esperar essa gengiva melhorar para fazer a revisão semana que vem. Vamos jogar o ar aqui, não tem excesso nenhum, né? A gente terminou com uma fina camada de BL2 aqui na região cervical. Vamos fazer as fotos e fazer os retoques na semana que vem, que forem necessários. E aí? Olha só. Eu estou aqui trabalhando, fazendo outro caso da mãe dela, e elas estão vendo ali o resultado. Ó. Olha só, imediato, né? Uma coisa, realmente um caso muito difícil, muito complexo. Você está feliz? Muito, muito. Estava muito ansiosa. Você acha que tá pronta para sua festa de 15 anos? Lógico. Mas você vai vir aqui semana que vem. Você vai ver que semana que vem tem muita coisinha ainda para retocar. Sua gengiva vai estar melhor. Aí nós vamos fazer outras fotografias. Talvez eu feche um pouquinho o espaço entre o central e o lateral, que estava numa posição diferente. Põe as fotos lá para mim, Brisa. Olha agora. É outra pessoa, né? E aí, você sabe o que acontece? Aí vira os professores: nossa, mas você faz estética em paciente jovem? Só não vou fazer numa hora dessa que vai te mudar a sua vida. E que horas que eu vou fazer? Você vai ficar pondo a mão na boca a sua adolescência inteira com vergonha do seu sorriso? Não era isso que você me falou? Sim. Né? Eu não sorria, não. Agora você pode... Olha só. Agora, olha ali que interessante. Ali, ó, ela parece ter 12 anos. Ali ela parece ter 18. Sim. Não é? É assim, só tem esse problema. A mãe fica triste porque fica com cara de mais velho. Né? Parecendo ter 12. Olha isso. Isso aqui foi quanto que essa foto aqui? Agora, de ontem. De ontem. Essa foto foi... Não, aquela ali, ó. Aquela ali foi ontem. Aquela foto de ontem, aquela de hoje. A luta de quantos anos para a gente chegar nesse resultado? Desde quando você veio aqui a primeira vez, que decidiu, né, tracionar os caninos para a posição, foi uma decisão difícil, né, na época, mas o ortodontista foi comunicando comigo, foi movimentando. A hora de parar de movimentar é difícil, para ele é difícil. Então essa conversa nossa foi muito importante, porque eu já tenho tudo aqui na cabeça. Estética é uma coisa espacial. Entendeu? Eu sei que muitas vezes a maioria das pessoas enceram que é correto, mas eu já enxergo, eu já olho, já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Você viu pela simulação, né? Sim. Aquilo ali já estava na minha cabeça. Ficou incrível.